relembrando dessas verdades, né, e se animando, se alegrando com essas verdades. É muito bom para nós conseguirmos, a cada dia, trazer à nossa mente, a cada dia, a cada momento que a gente está vivendo, essas verdades. E quando a gente canta aqui na igreja, o negócio fica empolgado. Eu fico me segurando. Hoje eu estava me segurando ali porque vou pregar hoje, vou falar aqui na frente, então não posso vir todo desgastado, né? Mas o Elias, eu falo com o Elias, que às vezes é difícil. O Elias está falando aqui e eu estou na vibe. Antes da gente falar do nosso tema de hoje, você já percebeu que às vezes a gente tem uma sensação que a grama do vizinho sempre é mais verde que a nossa? Já teve essa sensação? Você olhou para o lado assim e falou, poxa, o cara ali está se dando bem. Esse vai ser o tema do nosso próximo Conexão. Vai ser no próximo sábado, às 20 horas, um evento bem bacana, bem diferenciado assim dentro do nosso perfil de igreja, um evento onde você pode trazer convidados. É um evento onde você pode vir participar, um momento muito descontraído, muito legal. E o tema nosso vai ser justamente esse. A grama do vizinho, que às vezes é mais verde que a nossa, e a sensação que a gente tem. Por que acontece isso? Eu fiquei sabendo que a gente vai ter a presença de um youtuber que está entre os melhores aí, está chegando aí. É surpresa, um youtuber bem legal aí que está surgindo no meio da internet. E ele vai falar a respeito dessa questão técnica, a respeito da psicologia, da área da psicologia, o porquê que acontece, por que nós sentimos essa sensação da grama do vizinho ser mais verde, às vezes essa questão da inveja que vai brotando no nosso coração. Então eu faço o convite para vocês, no próximo sábado, dia 8/6, às 20 horas, participe com a gente do Conexão. Vai ser um momento muito legal, acredito que você vai sair daqui muito enriquecido com os ensinamentos. E hoje nós vamos falar por que é tão difícil confiar em Deus. Esse é um questionamento que eu acredito que talvez você já tenha feito ele. Talvez você, em algum momento da sua vida, você parou e pensou assim, por que é difícil confiar em Deus? Né? Talvez você não fez esse questionamento. E ele é um questionamento daqueles questionamentos sinceros, né? Ninguém vai abrir e falar isso para todo mundo sobre a respeito da confiança em Deus. É aquela coisa, às vezes, de um desabafo. Aquela coisa que, às vezes, você está passando por uma situação e, do nada, surge esse desabafo. Por que é difícil confiar em Deus? Eu pensei nesse tema e aí eu queria deixar bem claro que isso não é uma exclamação. Isso é um questionamento que, às vezes, pode surgir na nossa mente. Uma coisa que talvez você já percebeu, que existem algumas decisões na nossa vida que nós tomamos ela dentro de um conflito. Às vezes são decisões sobre a gente confiar em Deus, às vezes a gente precisa tomar decisões na nossa vida confiando em Deus para que Deus possa, de fato, nos abençoar e a gente ser abençoado por Ele e ter uma boa decisão, tomar uma boa decisão. Mas, de uma certa forma, às vezes nós tomamos decisões que são, às vezes, decisões talvez precipitadas, talvez decisões que a gente coloca a confiança em uma outra pessoa, talvez numa outra situação, numa outra pessoa que você confia, ou talvez até em você próprio. É interessante que a Bíblia, ela apresenta vários relatos. Se você gosta de estudar as histórias bíblicas e entender os detalhes, a Bíblia apresenta vários relatos de pessoas que eles começaram a viver a vida com Deus e eles tomaram algumas decisões, e algumas decisões até de imediato, sem de fato confiar em Deus. Às vezes Deus falou sobre o assunto, Deus deu uma ordem e a pessoa fez ao contrário. Por exemplo, nós temos a vida de Abraão. Abraão é considerado como o pai da fé. Abraão é aquela figura, tanto para o povo de Israel como para a gente cristão, como aquele cara que conseguiu chegar num estágio de confiança em Deus tão grande, num estágio de acreditar em Deus de uma forma tão profunda, mas Abraão, em algum momento da vida dele, na história bíblica, mostra que ele tomou uma decisão confiando em si próprio.
Ele esqueceu daquilo que Deus tinha falado. E aí é interessante porque Deus aparece para Abraão, Deus ele se apresenta para Abraão, Deus ele fala com Abraão, e mesmo assim Abraão vai lá, Deus vira para ele e fala assim, ó, você vai ter um filho, e o seu filho vai ser com tal mulher, né, com a sua esposa Sara. Vocês estão, né, daqui a um tempo, vocês estão tão velhos, mas pode confiar. Abraão pensa, poxa, minha esposa é estéril, eu já estou velho, né, vou dar um jeito. E vai lá e tem filho com uma outra mulher. E é interessante porque às vezes a gente pensa assim, poxa, para tomar uma decisão na nossa vida hoje em dia, não, se Deus aparecesse para mim como uma pessoa mesmo, falasse, e a gente pensa assim, poxa, aí sim eu obedeceria sem problema. O negócio de ficar às vezes lendo e tentando entender o porquê. E aí eu fico pensando que naquela época Abraão deve ter pensado assim, poxa, Deus apareceu para mim, esse negócio é estranho, né? Se Deus tivesse escrito ali uma coisa, uma cartilha, como fazer todos os dias. Às vezes a gente tem essas questões, né, que são detalhes, e às vezes as nossas decisões elas são tem essa tensão desse conflito entre acreditar em Deus, confiar em Deus verdadeiramente, e simplesmente confiar, talvez, na nossa cabeça. Uma coisa que eu estava fazendo um devocional com as crianças aqui no Projeto Bíblico uma vez, e eu trouxe esse versículo para a gente conversar com as crianças. Esse versículo ele é de Davi. Davi, quando ele escreve um salmo, e Davi vivia uma vida bem agitada, às vezes com batalhas, ele era rei de Israel, ele fala esse versículo aqui, esse pedaço de um salmo que eu achei muito impactante quando eu conversei com as crianças, e acho que serve para a gente entender um pouquinho a respeito dessa confiança. Olha o que diz. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare contra mim, declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Como eu falei, Davi, ele era um cidadão que de fato ele vivia nesse contexto de guerra. Nesse contexto onde a vida dele poderia ser tomada a qualquer instante. As pessoas às vezes armavam uma emboscada para ele, às vezes a própria família dele. E ele disse esse texto aqui de uma forma assim, até impactante, quando a gente começa a pensar. E eu lembro que quando eu estava falando com as crianças, às vezes a gente para pensar assim, se surgir tal coisa, sei lá, uma situação às vezes financeira difícil, às vezes um problema na família, um problema de doença, o que eu vou fazer? Davi ele apresenta isso aqui, a dificuldade maior que ele tinha era contra a vida dele. E ele fala, eu estarei confiante. Isso mostra para a gente alguns aspectos que a gente precisa entender a respeito da confiança. Primeiro, que a confiança ela é um estado da alma da pessoa, do ser. É algo interno. É algo que você precisa desenvolver ou você precisa entender mais sobre isso para, de fato, estar confiante. Não é aquela coisa que às vezes a gente para e pensa assim, não, eu vou viver na minha vida aqui, quando surgir um problema eu vou lá naquela sacola e pego e coloco aqui e agora eu estou bem. Né? Não é algo assim. É algo que eu preciso desenvolver na vida. Confiar, o termo confiança, se a gente for analisar o conceito técnico dele, é o estado psicológico que se caracteriza pela intenção de aceitar vulnerabilidade, ou estabilidade, ou insegurança, com base em crenças otimistas a respeito das intenções do outro, ou do comportamento do outro. É quando você, de fato, se entrega. Confiança é entregar, é um ato de entrega. Um outro aspecto que a gente pode entender a respeito da confiança, que a confiança é o elemento mais importante de uma relação bem-sucedida. Se você parar para pensar comigo, aí eu quero te motivar a fazer esse exercício. Quais são as pessoas que você confia de verdade? Faz aí um exercício rapidamente, traça sua mente aí, sei lá, eu botei 4 pessoas ali sendo otimista, né? Mas se você tem mais, ok, vamos lá. Faz aí rapidamente quais são as pessoas que você confia de verdade, aquelas pessoas que você colocaria a mão no fogo. É uma expressão que a gente usa, né? De confiar cegamente. Independente do que acontecer, eu confio naquela pessoa. Quais são essas pessoas? Se você parar para pensar, você teve que investir tempo, né, para se relacionar com essa pessoa.
você teve que, de alguma forma, ter experiências, né? Você não confia em alguém simplesmente porque ele é, vamos dizer, bonitinho, né? Ele se apresentou para você e você confia. Ou ele simplesmente falou para você alguma coisa e você confia. Quando a gente faz esse ato de confiar, de se entregar, a gente tem várias pessoas, talvez o cônjuge, amigos. Se a gente for parar para pensar na questão do próprio trabalho, hoje o trabalho é a função que você exerce no seu trabalho. Você hoje só tem a confiança do seu chefe porque você teve que galgar aí alguns passos, você teve que desenvolver algumas habilidades para receber essa confiança e, a partir disso, passar essa confiança para o seu chefe. Por isso que é interessante a gente pensar um pouquinho a respeito dessa questão da confiança. Por quê? Hoje, nos nossos dias, a gente vive uma situação de uma crise de confiança. A desconfiança ela surge rapidamente. Talvez para confiar, ou como eu falei, a questão do trabalho, você teve que fazer várias coisas, né? E às vezes até bastante coisa, provar para o seu chefe que você era digno de confiança. Mas para você sair desse cargo e às vezes ser mandado embora, rapidamente. Às vezes uma coisinha surge a desconfiança. A desconfiança, ela vem pelo fato de às vezes você ter uma experiência talvez marcante, talvez traumática, contrária às expectativas que você tinha, né? A desconfiança ela pode surgir rapidamente. E é interessante a gente ter esse tato. Você já percebeu que hoje existe essa sensação na nossa vida, na nossa sociedade de desconfiança? É um negócio que está meio que instaurado na nossa sociedade. Hoje é difícil a gente confiar nas pessoas. Eu estava falando estava brincando com a Ariana, né, a respeito da questão de ser fiador. A Bíblia fala contra a gente não ser fiador, né? A Bíblia orienta, não é bom que você seja fiador porque pode acontecer de você se estrubicar, a pessoa não pagar e você ter todo aquele enrolo para receber. E é assim, se você vai precisar de um fiador para alugar um imóvel, alguma coisa, é difícil você encontrar um fiador, porque nós vivemos em um tempo de crise de confiança. Eu lembro de uma situação que eu até brinco, às vezes, com meu pai, que na época dele, não na minha época, né? Eu era criança naquela época. Antigamente, as pessoas, era só apertar a mão, estava feito o negócio, né? A confiança ali era estabelecida. O pessoal fala que era no fio do bigode. O cara falou que ia fazer, o cara vai fazer. O cara deixou. Ele não tinha essa coisa do. O compromisso era algo máximo. A pessoa não tinha como fazer. Eu lembro de uma situação, eu até encontrei esse senhor no Facebook. Apareceu para mim a solicitação de amizade. E eu falei, olha que legal, né? O Facebook nos dá essa oportunidade. Um senhor já bem mais de idade. E ele era o senhor que era responsável, ele tinha aqui no sul a gente fala madeireira, né? Lá a gente fala depósito, um depósito de construção. E eu lembro que meu pai, na época da construção da casa lá, ele fazia, Bruno, vai lá e busca um saco de cimento lá que a gente vai usar aqui. O rapaz, o senhor, ele tinha tanta confiança que meu pai ia pagar, que ele, sei lá, ele pegava um papel desses de enrolar o prego lá, um papel do pão, só anotava lá e deu. Porque ele tinha essa confiança que meu pai com certeza ia acertar. Hoje, a gente vive uma situação que você precisa ter várias seguranças para, de fato, apresentar essa confiança. As relações humanas, quando se fala a respeito de confiança, de fato elas são complexas. Por quê? Porque o ser humano ele é um ser mutável. Por exemplo, a gente busca avaliar o passado da pessoa, a reputação, quando a gente vai confiar em alguém. A gente busca estabelecer ali os argumentos, entender a fala da pessoa, e aí a gente deposita confiança. Só que o ser humano é mutável. O ser humano que era confiável no passado, como ele muda, e as nossas mudanças a cada dia acontecem muito mais rápidas, ele pode deixar de ser confiante. E aí surge uma outra situação que, e aí essa pesquisa ela é interessante,
que 90 pessoas, foi feita uma pesquisa, 90% das pessoas que se consideram corretos podem agir de forma desonestas, acham que podem agir de forma desonestas, pelo seu próprio benefício, se acreditassem que não seriam descobertas. Essa foi feita uma pesquisa que mostra muito a respeito dessa desconfiança ou dessa desonestidade. Né? As pessoas são corretas, as pessoas assumiram o compromisso. Não, eu sou certo. Mas aí foi feita essa opção. Mas se você pudesse agir para o seu benefício próprio e não fosse descoberto, você toparia? Não, toparia. Aquela coisa, que os olhos não veem, o coração não sente. É um pensamento que tem. E é um número alarmante, né? 90% das pessoas. É algo que está instaurado na nossa sociedade. Uma coisa que surge a respeito dessa questão da desconfiança, porque um pensamento moderno, por exemplo, individualista, né? Vivemos tempos em crise de confiança. E o melhor a fazer é o quê? Confiar em si próprio. A melhor coisa que você faz é ter sua autoconfiança. Né? Por quê? Porque se você não pode confiar no outro, você pelo menos se garante. Né? A gente brincava com a Dani lá do Ceará, a gente se garante. Né? Mas aí é um engano também, e é um perigo, porque a gente é humano. Né? E esse engano, ele não é algo novo. Isso já era, Deus já falava isso com o povo de Israel. Por exemplo, esse texto aqui de Jeremias. Olha o que Deus diz. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e que faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Aqui, esse versículo às vezes ele é um pouco mal interpretado, porque ele trabalha a ideia para alguns, usam esse texto para falar assim, não, você não pode confiar nas pessoas, você não pode confiar no outro homem porque você vai ser maldito. Quando Deus estava falando isso aqui para o povo de Israel, isso é um problema antigo, que era aquela ideia assim de que você não pode confiar em si próprio. Você vai ser maldito se você confiar em si próprio, porque você, e aí o contexto do texto vai falar assim, o seu coração, ele é enganoso. Jeremias, ele continua falando, enganoso é o coração mais que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Assim diz o Senhor. E isso é interessante porque a gente às vezes pensa assim, não, eu não vou confiar no próximo, porque nós vivemos numa crise de confiança, eu vou confiar em si próprio. Como se a gente fosse o perfeitão. E a gente não é o perfeitão. A gente também é humano, a gente também muda, a gente também passa por algumas circunstâncias, algumas situações que vão nos fazer ser enganados. Tem um outro versículo também que é interessante, que é um de Salomão, um versículo onde ele fala a respeito da gente confiar no Senhor. Ele diz assim, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Às vezes, a gente pode ir nesse erro do auto-engano, de autoconfiança, e esquecer de que quem endireita o nosso caminho é o Senhor. É a partir de uma confiança no Senhor. Esse pensamento que às vezes a gente acha que a gente é autossuficiente, às vezes a gente até gosta de achar que a gente é autossuficiente, a gente planeja, a gente estabelece metas, a gente faz alguma coisa ou outra, mas a gente precisa do Senhor. É isso que o texto ele vai dizer para a gente. Ou seja, esse problema de autoconfiança não é um problema de hoje, é um problema antigo. A gente hoje às vezes vive por uma mudança da nossa sociedade e a gente às vezes acha que a gente consegue. E aí eu queria que a gente pensasse a respeito da confiança dentro dessa perspectiva bíblica, porque a confiança dentro da perspectiva bíblica, a palavra confiança está ligada à fé. Né? No latim lá seria o fides, né? Que seria o significado de fé. E aí tem esse prefixo que faz uma ênfase, uma intensidade no termo, que você vai entender confiança como uma fé total. É uma fé que você confia de uma firmeza tão grande, de uma dependência tão grande. Essa é a ideia da palavra confiança. Qualquer texto que você for ler na Bíblia, você vai perceber que essa palavra confiança, quando está ligado quanto à questão da salvação,
quanto está ligado à questão de acreditar em Jesus, é justamente isso aqui, uma fidelidade total, uma fé total. E é interessante porque a gente tem um texto lá em João, que Jesus, o texto de João fala que Jesus fez um milagre lá num certo momento, e as pessoas falaram, não, Senhor, nós acreditamos no Senhor, nós vamos viver para o Senhor, e o texto diz que Jesus ele não confiava nas pessoas. Ele não confiava naquelas pessoas porque ele sabia da natureza humana, dessa coisa de confiar porque viu um milagre, dessa coisa de assumir um compromisso porque mudou ali o momento da vida dela e assumiu o compromisso. E aí Jesus não confiava nessas pessoas. E aqui nós temos esse princípio que é a ideia da gente confiar 100% no Senhor. E aí eu pensando na pergunta inicial, né? Por que é tão difícil confiar no Senhor? Por que é tão difícil confiar em Deus? Se ao invés da gente pensar o porquê que é tão difícil confiar, a gente mudar a pergunta e dizer o seguinte: o que me impede de confiar totalmente no Senhor, 100% no Senhor? O que impede você de confiar 100% no Senhor, totalmente, toda a sua vida? Existe alguma área da sua vida que você não confia no Senhor, que você pensa e para assim, poxa, não, essa área aqui é complicado, Senhor. Eu até quero, mas às vezes rola aquela tensão, aquele conflito. Existe alguma área na sua vida? Vale a pena a gente pensar sobre isso, porque isso muda totalmente a forma como a gente dirige a nossa vida aqui na Terra. Por esse período de tempo, dirige totalmente a nossa vida aqui. Existem algumas distrações que elas meio que servem como obstáculos e produzem em nós essa falta de confiança. O que seriam essas distrações para você? O que seria essas questões, às vezes, que mexe assim, poxa, eu até poderia confiar mais, mas essa questão aqui não seria tão interessante assim. Porque uma coisa que pode acontecer na nossa vida é que a gente até pode confiar em Jesus, no Senhor, para a nossa salvação. A gente pode até confiar em Jesus como nosso Salvador. E confiar nele como nosso Senhor é diferente. Talvez você não vai perder a sua salvação a partir do momento que você tem ali uma questão de crescimento, é um desenvolvimento, como eu falei. Não é algo simplesmente que você tem ou você não tem. É desenvolvimento. Nós todos estamos nesse período de desenvolvimento para que um dia nós estejamos com o Senhor 100%. Só que eu acredito que o que Jesus ele deseja para nós, o que Deus ele quer para nós, é que nós entendamos e, de fato, nos aproximemos dele com essa confiança dele como nosso Senhor. Aquele que dirige as nossas ações, aquele que, de fato, vai mudar a nossa vida ou transformar a nossa vida. Podem existir coisas que são distrações e obstáculos para você não confiar 100% no Senhor. Para você, de fato, às vezes parar e pensar, mas por que é tão difícil confiar no Senhor? Por que é tão difícil confiar em Deus? E quando eu cheguei, nós vamos ler um texto que é o nosso texto base, o texto ele está lá em Marcos 10, que é o texto que às vezes você fala assim, esse texto aqui não tem nada a ver comigo. Eu tive essa impressão, o texto do jovem rico. Eu pensei assim, eu não sou tão jovem assim, não sou nem rico, né? Então não tem nada a ver comigo. Talvez você vai pensar isso também, mas não é. Esse texto do jovem rico, ele é um texto que de fato mostra essa dificuldade que nós temos, ou que pode acontecer na nossa vida, da gente confiar no Senhor. Da gente simplesmente fazer essa pergunta. Para mim, o jovem rico ele fez essa questão. Ele saiu triste, a gente vai ler o texto aqui, mas todo mundo sabe praticamente da história. Se você não conhece a história, a gente vai ler e eu vou explicar. Mas no momento que ele sai, triste, ele deve ter desabafado. Por que é tão difícil confiar em Deus? O texto diz o seguinte: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelho diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei de bom para herdar a vida eterna?
só para a gente entender, Jesus, os seguidores de Jesus, eles iam atrás, de fato, seguindo Jesus. Né? Jesus ele tinha um ministério, a gente pode dizer assim, itinerante. Ele ficava um tempo numa cidade, depois ele partia, ia para uma outra cidade, e as pessoas acompanhavam Jesus. As pessoas iam... E aí a gente tem hoje a modernidade de a gente ter, sei lá, um carro, ter o Uber, a gente chama e vai, né? Não, as pessoas caminhavam, as pessoas andavam para ir até Jesus. E nesse momento aqui, Jesus ele estava saindo em direção, Jesus aqui estava por volta já dos seus 31, 32 anos, estava quase chegando o momento que ele ia morrer na cruz, o momento que ele ia se entregar. Desculpa. E aí, essa pessoa vem correndo até Jesus, né, um ato assim, não, eu preciso falar com ele, eu tenho algo para resolver. Ela se põe de joelhos, né, um sinal de reverência, um sinal de adoração, um sinal de reconhecimento, e ela faz essa pergunta: o que eu posso fazer, né, de bom? E aí quando a gente faz essa construção, porque esse texto ele está nos 3 evangelhos sinóticos, ali, o Mateus, Marcos e Lucas, você encontra essa passagem do jovem rico. E quando você faz aquela leitura dos 3, você vê alguns detalhes. Por exemplo, ele era riquíssimo. O texto lá, um dos evangelhos vai dizer essa informação. Um outro lá vai dizer que ele era um homem de posição, né? Ele tinha um certo status. E aí, partindo desse princípio ali, da pessoa tem status, a pessoa se coloca de joelho, é porque ele queria, de alguma forma, impressionar ou marcar Jesus. E o texto, depois dessa pergunta, continua dizendo assim, ó: respondeu Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Né, Jesus continuou: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E aí eu fico pensando assim, Jesus esperando daquele jovem a continuação, porque isso aqui só é uma parte dos 10 mandamentos. Eu fico pensando, ele fala assim, e aí tipo o jovem rico, não, claro, né, ter o Senhor, nosso Deus como o Senhor, não fazer imagem de escultura, mas ele fala assim, ó, e ele declarou: mestre, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga. Essa fala e esse texto que Jesus ele tem com o jovem rico, a conversa que esses dois têm, demonstra muito daquilo que é, às vezes, a busca pela nossa confiança, a busca por sentido da nossa vida. Né? O texto ele tem uma continuação, e aí que é o chave da questão. Diante disso, ele ficou abatido, afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. E eu fiz ali a minha reflexão. Né? E talvez ele desabafou: por que é tão difícil confiar em Deus? Essa pergunta, vale a pena a gente refletir nela, porque às vezes a gente de fato coloca esse empecilho. Aqui nessa passagem a gente tem essa conversa e é muito claro, pelo menos eu separei duas questões que vão mostrar para a gente o porquê que às vezes a gente tem essa dificuldade de confiar em Deus. E talvez o porquê que a gente coloca empecilhos para confiar em Deus de verdade. A primeira questão que eu vejo aqui é essa compreensão equivocada sobre Deus. Esse conhecimento, às vezes, sobre Deus, que é falho. Jesus, no momento da conversa, ele vira para aquele moço chega para ele ali com uma atitude até de reverência, uma atitude de reconhecimento com quem ele estava falando, e ele fala: bom mestre. E essa expressão, bom mestre, essa expressão, assim, ele tinha acabado de ver Jesus e já dizer isso, Jesus já começa a dar assim, no final Jesus dá um checkmate, mas aqui ele começa a já mostrar para ele que Jesus vira para o cara e fala assim: por que você está me chamando de bom? Não tem só um que é bom, que é Deus? Qual que é a sua compreensão de fato sobre Deus? E
o jovem rico, talvez, ele tinha uma compreensão, não, talvez não, ele tinha uma compreensão equivocada. E às vezes a gente também pode passar por isso. Por exemplo, eu já vi pessoas falarem sobre a questão de um relacionamento com Deus. E aí pensam assim, não, mas Deus está distante, né? Deus tem mais coisas para ele preocupar. Para que ele vai, né, se preocupar comigo, só comigo? Eu não sou o centro do universo. Ou talvez você pode criar expectativas erradas sobre Deus. Porque talvez você não tenha uma compreensão correta. E quando você tem uma expectativa errada sobre Deus, sobre esse conhecimento equivocado sobre Deus, você pode se frustrar. Talvez você pode deixar de confiar em Deus, porque você criou uma demanda, vamos dizer assim, né? E a gente é mestre para isso, criar demandas que não são necessariamente a vontade de Deus. E a gente cria uma situação e pensa assim, não, poxa, Deus vai falar, Deus vai resolver isso aqui para mim, mas isso aqui não tem nada a ver com Deus. Isso aqui às vezes é uma demanda que eu criei por minha própria vontade, porque eu acho que deve ser. E na verdade, Deus, ele precisa ser compreendido. Tem um exemplo que eu acho muito legal sobre algumas falas de Jesus. E eu aprendi isso um tempo, que algumas falas de Jesus são como aquela bala dura, aquele pirulito duro, assim, que você pega, e se você morder na hora ali, você vai ter um problema. Você vai precisar de, às vezes, um dentista, né? Se você tentar engolir, você vai precisar de um médico, você vai se sufocar. Não é como aquele chocolate, às vezes, que derrete, aquela sensação, né, momentânea e logo passa. Você precisa aproveitar todas as camadas, né, da doçura, da ternura de Jesus. Não é simplesmente ouvir um ensinamento e tentar engolir às pressas. Você precisa conhecer o porquê. Né? E aí é uma pergunta que vale a pena a gente fazer. Você conhece a Deus? Você de fato tem tido experiências com Deus? Na verdade, essa questão é interessante porque esse conhecer que eu falo não é simplesmente um conhecer de, pô, eu conheço lá o Jair Bolsonaro, eu sei quem é o Jair Bolsonaro. Ele é o nosso presidente, eu sei, até tenho, se eu pesquisar na internet, eu vou ter ali algumas coisas falando a respeito dele. O conhecer de fato é de você ter uma vida próxima dele. Lembrando daquilo que a gente falou no início. Você só tem confiança em alguém a partir do momento que você tem experiências com ele, a partir do momento que você tem uma vivência com ele, a partir do momento que você conhece ele. E talvez hoje você precisa conhecer mais a Deus. Talvez hoje você precise de fato entender. Uma coisa que eu gosto de pensar é isso aqui. O que você faz com as suas dúvidas sobre Deus? O que você faz com elas? Você simplesmente joga para o ar, vai e tenta lidar como um malabarismo, mas eu não entendo muito bem. Ou você procura de fato entender. Você de fato procura compreender. A igreja ela disponibiliza vários momentos onde você pode tirar suas dúvidas sobre Deus. Né? Nós temos até eu não posso dizer que é um evento, né? Foi um evento, agora é um post que a gente tem semanalmente na nossa página no Facebook, que é o Descomplicando Deus. Porque a gente, como ser humano, às vezes complicamos Deus, ou temos expectativas erradas sobre Deus, e a gente precisa agora descomplicar, a gente precisa agora entender, a gente precisa agora sanar as nossas dúvidas sobre Deus. Vale a pena a gente pensar sobre isso. Quanto tempo eu separo para conhecer a Deus? Né? E talvez você está chegando agora para a igreja, talvez agora você está tendo o primeiro contato. E vale a pena pensar sobre isso. Qual que é a compreensão que eu tenho sobre Deus? Será que eu crio demandas que não são aquilo que é a vontade de Deus? Será que eu estou criando, às vezes, alguma coisa que está surgindo como uma barreira para mim confiar em Deus verdadeiramente? Uma outra situação que eu percebo é que o jovem rico ele tinha uma coisa que é complicada e às vezes para a gente que tem mais vida já andando com Deus, que é a questão do legalismo religioso. É essa coisa das vezes de querer ser autoconfiante. Né?
O legalismo é todo aquele sistema de regras, né, expectativas ou regulamentos que condiciona a salvação através de um esforço humano para agradar a Deus. Toda vez que a gente, às vezes, perde essa ideia do relacionamento com Deus, de uma coisa crescente, e a gente começa a simplesmente adotar algumas regras, a gente simplesmente começa a adotar alguns comportamentos, a gente corre um risco de entrar para essa questão mais legalista, mas simplesmente de fazer as coisas para herdar. Se você acompanhou na leitura corretamente, a gente viu que o jovem rico, ele correu até Jesus, ele se ajoelhou e ele disse para Jesus, o que eu preciso fazer, né, para receber, para herdar? Às vezes, a confiança ou a autoconfiança sobre querer as coisas, sobre fazer as coisas para Deus, esse é um perigo que nós corremos. Por mais que às vezes a gente conhece a Deus, e como eu falei no início, às vezes a gente até tem Ele como nosso Salvador, a gente consegue desenvolver assim uma relação, mas para algumas coisas, confiar nele como meu Senhor, aquele que quer direcionar a minha vida, aquele que quer dizer para mim diariamente, você precisa cuidar nessa área, você precisa adotar tal tipo de comportamento, você precisa entender o porquê você faz isso. Às vezes a gente não quer, às vezes a gente simplesmente acha melhor trabalhar para Deus, fazer algumas coisas para Deus. O problema do jovem rico não estava simplesmente dele confiar nos seus recursos financeiros, a confiança total no dinheiro, mas sim na questão moral. Ele achava que ele não precisava da graça de Deus, que ele conseguia. Se ele quisesse, um pouquinho de esforço, né, de repente uma conversa. E é interessante quando a gente olha para a questão dos mandamentos, como Jesus fala para ele, porque Jesus acreditou nele. Jesus olhou para ele quando ele disse ali que fazia aqueles mandamentos que Jesus apontou para ele, Jesus acreditou. A questão é que os 10 mandamentos, nós temos lá em Êxodo 20, os 10. E se você fazer a comparação, os 4 primeiros mandamentos, eles são relacionados ao nosso relacionamento diretamente com Deus. Deus fala que eu sou o Deus Todo-Poderoso, não adorarás outros deuses. Você lembra do dia de sábado, porque é um dia que é para mim e você. Não simplesmente diga o meu nome à toa, né? Não toma o nome do Senhor simplesmente em vão. Era uma relação com Deus. Mas o jovem rico, ele estava tranquilo na relação com outras pessoas. Ou seja, a confiança dele estava com um problema diretamente com Deus. Ele não estava roubando, né? Às vezes a gente acha que o rico é aquela coisa assim, o rico precisa, para ser rico, ele precisa tirar do pobre, né? Jesus não critica isso. Jesus não tem uma questão ideológica. Jesus coloca diante dele assim, a questão é que a sua confiança, ela está errada. Você está confiando no seu relacionamento aqui, nas coisas que você está fazendo aqui, nas coisas que você está desenvolvendo aqui. E você precisa de algo mais. Confiança implica em tempo de relacionamento. O que é interessante, que Jesus, ele olha para aquele jovem e antes de dar o soco no estômago ali do jovem rico, Jesus ama aquele jovem. Eu vejo que Jesus até, cara, se você quiser, você vai conseguir experimentar isso. Ele até confia naquele jovem. Eu gosto muito desse texto porque Jesus vira para aquele jovem e ama aquele jovem. E talvez o grande questionamento que a gente faz é por que Jesus amou aquele jovem. A gente parte daquela ideia, é o seguinte, Jesus ama todo mundo, né? Jesus, volta e meia a gente fala isso aqui. Quando a gente vê esses detalhes, né, que Jesus o amou, mas Jesus ama, é natural. Mas algo diferente chamou a atenção de Jesus naquele jovem. Algo diferente impactou Jesus naquele jovem, ao ponto dele falar assim, se você quiser, cara, você vai conseguir. É só fazer isso, só uma coisa que vai te faltar. Só uma. É restaurar essa confiança no Senhor. Eu gosto muito de uma conjectura que o Tim Keller faz a respeito desse amor de Jesus, a respeito com relação ao jovem rico. Ele fala para a gente lá no livro, depois se você quiser ler, A Cruz do Rei, que eu acho fantástico e vale a pena a leitura.
Porque nessa época Jesus tinha por volta ali dos seus 31 anos, 32, como eu falei. Talvez ele era parelho com o jovem rico. E o Tim Keller, ele fala que, na verdade, aquela conversa não era a conversa de um jovem rico, mas de dois jovens ricos. Jesus se identifica com aquele jovem. Jesus também era o jovem rico. E é interessante que você pode imaginar, e eu queria que você fizesse isso na sua mente, Jesus falando para aquele jovem, né? Eu também fui um jovem rico. Eu vivia numa dimensão que era incompreensível, de glória, de riqueza, de amor, de alegria, na eternidade. Mas eu deixei isso, eu abandonei isso e eu estou aqui. E é interessante porque Paulo, quando ele escreve a carta para os Coríntios, Paulo vai dizer assim que Jesus, mesmo sendo rico, ele abriu mão da sua riqueza por amor a nós. E é interessante que, se você continuar a sua imaginação, né, Jesus fala, eu estou abraçando a pobreza maior do que qualquer pessoa já conheceu, e eu estou abrindo mão de tudo, por quê? Por você. Eu não estou te pedindo nada do que eu não fiz. Eu já fiz isso. Eu abri mão da minha riqueza e eu estou pedindo que só falta uma coisa para você. Aquilo que você deposita a sua confiança. Quero que você imagine a sua vida sem dinheiro que você possui, que você imagine sem nenhum tostão, sem herança, sem patrimônio, sem servos. Imagine que você perdeu tudo. Tudo que você tem é a mim, Jesus disse para aquele jovem. Você consegue viver com isso? É só isso, confia em mim. E aquele jovem, ele simplesmente diz, não consigo. É difícil confiar no Senhor. É difícil confiar no Senhor. Parece que é muito mais fácil, pensando nessa questão do legalismo religioso, na nossa vida do dia a dia como cristão, é muito mais fácil fazer coisas para Deus do que desenvolver e ser cooperador com Deus. Às vezes preferimos mais trabalhar para Deus do que confiar nele de fato, verdadeiramente, como o Senhor da nossa vida. Eu queria que você pensasse nisso nessa noite. E durante a semana você avaliasse o que de fato é... Porque o jovem rico, como eu falei, era o problema dele, a riqueza. Às vezes a gente não tem tanta riqueza assim, a gente tem os nossos problemas. As nossas coisas que causam esse obstáculo para a gente confiar 100% no nosso Senhor. Precisamos estar inteiramente convencidos da nossa fraqueza para a gente conseguir render a confiança no Senhor. Entrega total, confiar totalmente, independente do que acontecer. Deus, ele quer de nós uma exclusividade. A dificuldade de confiar em Deus, às vezes, ela pode ser porque a gente apresenta algumas alternativas, algumas coisas que vão tomando o lugar de Deus na nossa vida. E eu queria que você pensasse nisso, eu queria que você estabelecesse isso como uma meta para a sua vida. O que impede? Porque, assim, todo mundo confia em alguém. Todo mundo confia. Talvez você confie em você próprio, que talvez pode ser, como eu falei, um perigo. É instável. Mas todo mundo confia em alguém. E o que te impede hoje de confiar em Deus completamente? O que hoje seria esse problema que você precisa, talvez amadurecer, como eu falei, é uma compreensão melhor das coisas de Deus. Uma compreensão melhor do que Deus ele tem para a minha vida. Talvez como o jovem rico, faltava só uma coisinha só. Faltava só um detalhe. E isso pode, às vezes, se a gente não atentar para isso, isso pode acabar sendo o empecilho da gente ter o Senhor como de fato o nosso Senhor, como aquele que vai direcionar, porque existe essa diferença, né? Eu posso ter Ele como Salvador, mas eu posso não ter Ele como Senhor. Vamos orar sobre isso? Queria te convidar a ficar de pé e a gente orar sobre isso. Senhor, nós te damos graças por esse momento que a gente pode chegar até a Tua Palavra, esse momento que a gente pode
desenvolver um pouco mais a nossa fé, a nossa confiança em Ti. Eu agradeço ao Senhor por esta igreja, agradeço ao Senhor por esse momento que o Senhor separa para a gente durante essa semana. Todo domingo a gente pode se encontrar aqui. E o que nós queremos nesse momento, Deus, é refletir e pensar sobre isso. Qual é a coisa que nos impede, Deus, de confiar no Senhor? Que o Senhor possa esclarecer isso para nós. Dentro daquelas questões que são essenciais para a nossa vida aqui, dentro das questões, das decisões que vão mudar o nosso destino eterno. O que atrapalha a gente, Deus, de confiar no Senhor? Que o Senhor venha, durante esse momento, essa semana, falar conosco sobre isso. Se a gente já apontou, se nós aqui já apontamos algumas coisas, que haja, Deus, no nosso coração essa predisposição para mudar isso. Para a cada dia crescer mais na confiança no Senhor e chegar nesse estágio, nessa classificação de uma confiança total no Senhor, 100%, Deus. Nós queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade que temos e da mesma forma pedir ao Senhor que o Senhor abençoe a nossa semana, que o Senhor nos dê um bom retorno para as nossas casas e que cada situação que surgir, cada demanda que surgir, que as nossas decisões sejam de acordo, Deus, de uma confiança no Senhor, a partir da resposta do Senhor, Deus. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Que a graça do nosso Deus, o amor do nosso Pai e a consolação do Espírito Santo seja com você, hoje e sempre. Deus te abençoe. Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens...